Capítulo 1. Da poesia e da imitação segundo os meios, o objeto e o modo de imitação. Nosso propósito é abordar a produção poética em si mesma, e em seus diversos gêneros, dizer qual a função de cada um deles, e como se deve construir a fábula visando a conquista do belo poético, qual o número e natureza de suas, da fábula, diversas partes, e também abordar os demais assuntos relativos a esta produção. Seguindo a ordem natural, começaremos pelos pontos mais importantes. 2. A epopeia e a poesia trágica, assim como a comédia, a poesia ditirâmbica, a maior parte da aulética e da citarística, consideradas em geral, todas se enquadram nas artes de imitação. 3. Contudo, há entre estes gêneros três diferenças: seus meios não são os mesmos, nem os objetos que imitam, nem a maneira de os imitar. 4. Assim como alguns fazem imitações em modelo de cores e atitudes, uns com arte, outros levados pela rotina, outros com a voz, assim também, nas artes acima indicadas, a imitação é produzida por meio do ritmo, da linguagem e da harmonia, empregados separadamente ou em conjunto. 5. Apenas a aulética e a citarística utilizam a harmonia e o ritmo, mas também o fazem algumas artes análogas em seu modo de expressão. Por exemplo, o uso da flauta de Pan. 6. A imitação pela dança sem o concurso da harmonia tem base no ritmo. Com efeito, é por atitudes rítmicas que o dançarino exprime os caracteres, as paixões, as ações. 7. A epopeia serve-se da palavra simples e nua dos versos, quer mesclando metros diferentes, quer atendo-se a um só tipo, como tem feito até ao presente. Arte poética, Aristóteles. 9. As imitações em trímetros, em versos elegíacos ou noutras espécies vizinhas de metro. 10. Sem estabelecer relação entre gênero de composição e metro empregado, não é possível chamar os autores de elegíacos ou de épicos. Para lhes atribuir o nome de poetas, neste caso temos de considerar não o assunto tratado, mas indistintamente o metro de que se servem. 11. Não se chama de poeta alguém que expôs em verso um assunto de medicina ou de física. Entretanto, nada de comum existe entre Homero e Empédocles. 3. Salvo a presença do verso. Mais acertado é chamar poeta ao primeiro, e ao segundo, fisiólogo. 12. De igual modo, se acontece que um autor, empregando todos os metros, produz uma obra de imitação, como fez Queremon 4, no Centauro, Rapsódia em que entram todos os metros, convém que se lhe atribua o nome de poeta. É assim que se devem estabelecer as definições nestas matérias. 13. Há gêneros que utilizam todos os meios de expressão acima indicados, isto é, ritmo, canto, metro. Assim procedem os autores de ditirambos. 5. De nomos. 6. De tragédias, de comédias. A diferença entre eles consiste no emprego destes meios em conjunto ou em separado. 14. Tais são as diferenças entre as artes que se propõem à imitação. Capítulo 2. Diferentes espécies de poesia segundo os objetos imitados. Como a imitação se aplica aos atos das personagens e estas não podem ser senão boas ou ruins, pois os caracteres dispõem-se quase nestas duas categorias apenas, diferindo só pela prática do vício ou da virtude. Daí resulta que as personagens são representadas melhores, piores ou iguais a todos nós. Arte poética, Aristóteles. Nós. 3. É evidente que cada uma das imitações de que falamos apresentará estas mesmas diferenças, e também alguns aspectos exclusivos delas, porém inseridos na classificação exposta. 4. Assim na dança, na aulética, na citarística, é possível encontrar estas diferenças. 5. E também nas obras em prosa, nos versos não cantados. Por exemplo, Homero pinta o homem melhor do que é, Cleofonte. 10. Tal qual é Hegemon de Tasso. 11. O primeiro autor de paródias, e Nicócaris. 12. Em sua Delíade, o pintam pior. 6. O caráter da imitação também existe no ditirambo e nos nomos, havendo neles a mesma variedade possível, como em os persas e os ciclopes de Timóteo. 13. E Filóxeno. 14. 7. É também essa diferença o que distingue a tragédia da comédia.
Uma se propõe imitar os homens, representando os piores. A outra os torna melhores do que são na realidade. Capítulo 3. Diferentes espécies de poesia segundo a maneira de imitar. Existe uma terceira diferença em relação à maneira de imitar cada um dos modelos. 2. Com efeito, é possível imitar os mesmos objetos nas mesmas situações e numa simples narrativa, seja pela introdução de um terceiro personagem, como faz Homero, seja insinuando-se a própria pessoa sem que intervenha outro personagem, ou ainda apresentando a imitação com a ajuda de personagens que vemos agirem e executarem as ações elas próprias. Arte poética. Aristóteles. 3. A imitação é realizada segundo esses três aspectos, como dissemos no princípio, a saber, os meios, os objetos, a maneira. 4. Sófocles. 15. Por um lado, imita a maneira de Homero, pois ambos representam homens melhores. Entretanto, ele também imita a maneira de Aristófanes. 16. Visto ambos apresentarem a imitação usando personagens que agem perante os espectadores. Daí que alguns chamem a essas obras dramas, porque fazem aparecer e agir as próprias personagens. 5. Disso procede igualmente que os dórios atribuem a si a invenção da tragédia e da comédia, e os megarenses também se arrogam a invenção da comédia, como fruto de seu regime democrático. E além desses, também os sicilianos se acham inventores da comédia, por serem compatriotas do poeta Epicarmo, 17, que viveu muito antes de Cronidas, 18, e de Magnete, 19. A criação da comédia é também reclamada pelos peloponésios, que invocam os nomes usados para denominá-la com palavras de seu dialeto, para argumentar ser esta a razão porque a comédia é invenção deles. 6. Pretendem que entre eles a aldeia se chama Kvá, enquanto os atenienses a denominam Mois, donde resulta que os comediantes derivam o nome da comédia, não do verbo kvazeiu, celebrar uma festa com danças e cantos, mas de outro fato. Por serem desprezados na cidade, eles andam de aldeia em aldeia. Quanto ao verbo agir, que entre eles se diz drau, os atenienses exprimem-no por prateiu. 7. É bastante o dito sobre as diferenças da imitação, quanto a seu número e natureza. Capítulo 4. Origem da poesia. Seus diferentes gêneros. Parece haver duas causas, e ambas devidas à nossa natureza, que deram origem à poesia. 2. A tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a infância. Neste ponto distinguem-se os humanos de todos os outros seres vivos, por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação adquirimos nossos primeiros conhecimentos, e nela todos experimentamos prazer. Arte poética. Aristóteles. 3. A prova é-nos visivelmente fornecida pelos fatos, objetos reais que não conseguimos olhar sem custo. Contemplamo-los com satisfação em suas representações mais exatas. Tal é, por exemplo, o caso dos mais repugnantes animais e dos cadáveres. 4. A causa é que a aquisição de um conhecimento arrebata não só o filósofo, mas todos os seres humanos, mesmo que não saboreiem tal satisfação durante muito tempo. 5. Os seres humanos sentem prazer em olhar para as imagens que reproduzem objetos. A contemplação delas os instrui, e os induz a discorrer sobre cada uma, ou a discernir nas imagens as pessoas deste ou daquele sujeito conhecido. 6. Se acontece alguém não ter visto ainda o original, não é a imitação que produz o prazer, mas a perfeita execução, ou o colorido, ou alguma outra causa do mesmo gênero. 7. Como nos é natural a tendência à imitação, bem como o gosto da harmonia e do ritmo, pois é evidente que os metros são parte do ritmo. Nas primeiras idades, os homens mais aptos por natureza para estes exercícios foram aos poucos criando a poesia, por meio de ensaios improvisados. 8. O gênero poético se dividiu em diferentes espécies, consoante o caráter moral de cada sujeito imitador. Os espíritos mais propensos à gravidade reproduziram as belas ações e seus realizadores. Os espíritos de menor valor voltaram-se para as pessoas ordinárias a fim de as censurar. Do mesmo modo que os primeiros compunham hinos de elogio em louvor de seus heróis. 9. Dos predecessores de